Olá pessoal, tudo bem? É o professor Leandro Cordioli. Eu estou aqui com o Fernando Bertoldo. Ele é doutorando em teologia pela EST, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduado em psicologia pela mesma universidade, pela PUC-RS, e ele pesquisa nas áreas da antropologia teológica, da doutrina da Trindade, e é editor da série Teologia em Diálogo da revista Filosofia e Interdisciplinariedade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bom, tudo bem, Fernando? Como é que vai? Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre alguns assuntos que são muito caros, relacionados à filosofia, teologia, direito, psicologia, áreas que eu que eu tenho trabalhado já fazem alguns anos. Então, muito obrigado, professor Leandro Cordioli, por estar aqui. Obrigado a você pela sua presença. Eu fiquei muito interessado, você participou agora da 4ª jornada UBRA de Filosofia do Direito, lá na universidade que eu leciono, em Canoas, e a gente trocou algumas ideias sobre alguns conceitos de teologia que eu achei muito interessantes, que eu achei que poderiam interessar para o pessoal, tanto que estuda filosofia, né, quanto para o pessoal que estuda direito e também, né, propriamente teologia, né? A primeira coisa que eu gostaria de saber do senhor, que sempre me causou curiosidade, é como que um psicólogo vai estudar teologia? Qual é o caminho que uma pessoa que se forma em psicologia, e já clinicou, que nem o senhor, né, vai terminar no estudo da teologia, né? Eu lhe pergunto isso porque é curioso, eu também, apesar de ser um advogado e lecionar numa universidade, num curso de direito, né, numa faculdade de direito, estudar filosofia, também estou me encaminhando para o estudo da teologia. Mas você já está lá, né? Como é que foi esse caminho, Fernando? Você poderia contar para a gente? Claro, professor Leandro. Bom, quando eu estava na psicologia, eu já tinha um profundo interesse por questões religiosas. E na medida que eu fui estudando psicologia, eu notava que havia inúmeras deficiências no curso de psicologia em relação ao estudo da psicologia da religião. Na medida que eu me formei e quis ingressar num mestrado, eu gostaria de trabalhar questões sobre psicologia relacionadas à religião. E eu encontrei várias dificuldades dentro das pós-graduações em psicologia que aceitassem estabelecer esse diálogo. Então, conforme eu fui pesquisando locais para poder fazer o meu mestrado, depois seguir no doutorado, eu me encaminhei para a pós-graduação em teologia da PUC. Chegando lá, expliquei o que eu gostaria de pesquisar e logo teve uma grande abertura em relação ao curso de teologia para eu poder trabalhar questões de psicanálise e religião. E qual é o objetivo, assim, o objeto específico da teologia que o senhor associou assim com psicologia? O que a teologia especificamente estuda, assim? Que é uma matéria que nos dias de hoje é uma ciência, eu acho que a gente dá para chamar a teologia de ciência, né? Sim. Mas é uma ciência que não é muito difundida numa sociedade laica que nem a nossa nos dias atuais, né? Então qual é o objeto específico da teologia, de estudo da teologia? Bom, a teologia, o objeto dela é o estudo sobre Deus. A teologia, por si só, ela presume a priori a existência de Deus. Então, quando nós pensamos uma teologia mais acadêmica e também litúrgica, ou seja, o estudo acadêmico em faculdade ou litúrgico enquanto rituais religiosos, nós podemos entender a teologia a partir de duas perspectivas. Seja pela via descritiva, ou seja, um estudo acadêmico mais metodológico da teologia, que quem tende a fazer mais esse estudo são padres, pastores, que vão apresentar a teologia e trabalhar a teologia num contexto da comunidade de fé. E, por sua vez, a teologia mais ascritiva, que eu digo, é uma teologia litúrgica, de rituais, é aquela teologia que as pessoas tendem a fazer teologia por meio da oração, da fé, da crença, da devoção. Então, a teologia é justamente isso. É um estudo a priori, que admite a priori a existência de Deus, mas que pode ser vista por duas vias, seja pela via mais descritiva, acadêmica, sistemática, seja pela via ascritiva, que seria justamente o meio de louvor, de oração.
Mas essa teologia que o senhor chama de ascritiva, ela não se aproxima muito da religião propriamente dita? Religião e teologia são a mesma coisa? Ou esse ponto de ascrição, né, de louvor, já não seria mais afeito à religião? O que é religião para o senhor? Bom, religião é algo muito amplo. Não dá para admitir a religião como algo genérico. Quando nós pensamos em religião, a palavra religião, nós temos que pensar no religare. O religare é justamente a tentativa de conexão do fiel com Deus. E isso não implica necessariamente em partirmos para tradições religiosas, seja pela via católica, luterana, judaica, e sim é algo vinculado ao transcendente, é uma conexão com Deus, mais voltado para uma questão de espiritualidade, que não se resume a uma teologia baseada em tradições. Então, talvez quando nós falamos em religião e religiosidade, é algo muito mais amplo do que somente entendermos a teologia pela via acadêmica ou dos católicos, luteranos, adventistas. É algo muito mais amplo. Eu costumo associar a religião, né, assim, estudando Tomás de Aquino, Sim. com uma virtude. Ainda não consegui definir, porque eu achava que era uma virtude teologal, né? Sim. Mas me parece, discutindo com algumas pessoas, a religião me parece mais uma virtude ética. Então a religião, ela tem um aspecto institucional, Sim. mas tem um aspecto pessoal. A pessoa é uma pessoa religiosa. Exato. Então a religião pode ser um atributo da pessoa, né? Sim. E quando o senhor fala em religar, né, é um atributo. Eu diante, por exemplo, do Finis que eu estudo, que eu estava conversando agora há pouco, né? Sim. Seria a religião nesse sentido, talvez fosse até uma amizade para com Deus. É uma forma de se relacionar com Deus. Exato. Analogicamente como se fosse uma amizade, né? Exato. Tá? Mas nesse sentido, em que ponto que religião e teologia se separam, né? Em que ponto uma coisa a gente pode chamar de religião e outra coisa a gente pode chamar de teologia? Eu acredito que a religião e a teologia se relacionam na medida que elas buscam Deus. Mas eu também acredito que elas se distanciam na medida que a religião, enquanto esse religar ou essa conexão com o transcendente, quando eu falo transcendente, eu falo essa conexão com Deus, muitas pessoas tendem a se dizerem, hoje em dia é muito comum isso, se dizem pessoas espiritualizadas independente de religiões. Então, como existe um número crescente de pessoas espiritualizadas que não seguem nenhuma tradição religiosa, Sim. Nesse momento eu percebo que a religião ela é algo mais amplo que tradições. Sim. E quando eu me refiro a tradições, eu digo as diversas tradições e denominações religiosas, como eu falei aqui antes, que vai desde o hinduísmo, ao budismo, ou judaísmo, ou o islamismo. Então, quando nós falamos em teologia, cada tradição religiosa tem aspectos ascritivos e descritivos, seja por meios sistemáticos, metodológicos, seja pela via da oração, seja pela via do louvor. Então, cada tradição religiosa vai ter um caminho, vai seguir um caminho pela via teológica. Mas, por outra via, a religião, enquanto esse relicare, essa conexão com o transcendente, com o divino, nós percebemos que existem conexões entre a teologia e a religião. Então, em síntese, o que eu tendo a dizer com isso? De certa forma, a religião ela abarca muito mais do que a teologia. A teologia ela tem inúmeras, diversas denominações possíveis e vias de se fazer teologia em cada tradição religiosa. O que eu não digo nem que está certo nem que está errado. Cada pessoa, cada fiel que segue uma determinada denominação religiosa vai ter o seu jeito de fazer teologia, dentro da sua tradição. Mas esse grupo que me parece cada vez mais crescente, embora eu não tenha dados específicos para falar isso, de número de pessoas, percentual da população, eles tendem sempre a se dizerem espiritualizados. Mas também não frequentam nenhum culto, nenhuma missa, não frequentam nenhum templo, se dizem conectados com Deus. Sim. Eu acho muito interessante, eu também constato isso muito, né? E me parece, assim, que já vivemos em tempos
de maior descrença, né? Sim. Os nossos tempos atuais são tempos de crença, mas não são tempos de crenças vinculados a uma instituição religiosa ou uma tradição, Exato. que nem o senhor coloca para nós, né? As pessoas tendem a crer, mas elas muitas vezes não estão vinculadas a uma tradição ou a outra, né? Exato. E até mesmo isso traz algumas coisas curiosas, né? Porque às vezes as pessoas adotam vários símbolos religiosos, mas não seguem, né, uma religião específica. E na psicologia, como é que funciona a psicologia da teologia ou a teologia da psicologia, como duas coisas, né? Se a psicologia tem a ver com a realidade humana e a teologia tem a ver com a realidade divina, com Deus, como as duas coisas se cruzam, né? Como essas duas coisas se cruzam nos seus estudos e na sua prática profissional? Bom, na medida que a psicologia estuda a mente humana, e na medida que a teologia estuda Deus, nós temos que perceber até que ponto os aspectos psicológicos são vinculados a questões religiosas também. Então eu acredito que todo ser humano é um ser religioso, independente dele professar alguma religião ou não, explicitamente. Eu percebo que a psicologia ela tende a abandonar os estudos sobre religião por não aceitarem eles serem científicos. E nisso se cria um grande preconceito, que eu acredito piamente que a psicologia, os aspectos psicológicos, são permeados de questões religiosas e não podem ser abandonados. Esse estudo da teologia pela psicologia, mas por sua vez também a teologia tende a ter grande preconceito com a psicologia. Também há um preconceito inverso também, no sentido da teologia. Exato, porque em áreas como a psicanálise, que tende a acreditar que a religião é produto de uma idealização paterna ou de um infantilismo religioso, a teologia tende a se afastar da psicologia por vezes. Entendi. E não percebe como ela pode se contribuir. Como o estudo da psicologia pode contribuir para a experiência religiosa madura. Isso foi o objeto da minha pesquisa de mestrado em teologia. Sim, que joia. Possibilidades e limitações do diálogo entre psicanálise e teologia. E na medida que eu fui estudando, eu comecei a perceber como a psicanálise ela pode contribuir para a teologia em vias de contribuir para o amadurecimento religioso, mas também a psicanálise apresenta inúmeras limitações com relação a acreditar a religião algo infantil. Então existem deficiências que ela não responde e que é justamente aí que a teologia pode contribuir para a psicanálise. Inclusive dando uma outra dimensão então para a psique humana, que é essa dimensão do religioso, da relação, da religação, que nem o senhor, com uma causa transcendente da existência, né? Nesse sentido também, que nem eu lhe falei, que eu estudava John Finnes, ele também define religião de uma maneira aberta também, e ele considera a religião como um dos bens humanos básicos, uma dimensão da realização do ser humano, e mesmo alguém que negue a existência de um Deus, mas tem essa dimensão do transcendente na vida dessa pessoa, na medida em que, por exemplo, o modo que ela descarta o lixo, por exemplo, é diferente do modo com que ela descarta os seus mortos, por exemplo, porque ela, apesar de achar que aquele corpo não tem vida, não é a mesma coisa que descartar uma garrafa plástica. Ela trata com respeito, não é um objeto, né? Ela tem um respeito. Um outro exemplo que o Finnes dá também, por exemplo, um ativista do Greenpeace, ele dá essa dimensão religiosa, dá um para além do humano, né? Então, um ativista do Greenpeace, que mesmo que se diga ateu, mas que se dispõe a arriscar a própria vida para salvar baleias, por exemplo, e pega o seu botezinho inflável e atira contra um baleeiro japonês ou russo, né? E arrisca a própria vida em função da vida das baleias, ele está reconhecendo uma dimensão da existência humana, uma dimensão de valor que transcende a própria existência humana. Ou seja, vale a pena arriscar a vida humana para salvar a vida das baleias. Há uma ordem no mundo que justifica que isso seja feito. E essa ordem é transcendental, transcende o humano. Né?
É justamente por isso que eu acredito que o ser humano é um ser religioso. A religião está em tudo. Embora muitas pessoas não admitam ou se digam ateístas, ou tantas outras denominações, outras crenças ou agnósticos, o ser humano é um ser religioso. Em tudo ele vai buscar esse contato com o transcendente. Sim. Mesmo que não se dê conta disso. Sim. E eu acho que o pessoal hoje em dia tem um pouco de medo não é tanto da religião, que nem o senhor colocou aí pra gente, né? Que as pessoas são religiosas, mas muitas vezes não seguem uma tradição ou uma instituição, mas é o medo do fanatismo, talvez, né? O fanatismo, O fanatismo é uma coisa perigosa, né? Exato, é muito perigoso o fanatismo. O fanatismo ele pode ser encarado tanto como um fenômeno religioso, mas também como uma patologia, talvez psicológica. Exato. Como é que o senhor colocaria essa questão do fanatismo em relação à religião, né? Eu acredito que existe um grande perigo em associar religiosos a fanáticos. O fanatismo se trata muito mais de uma patologia ou de uma distorção ética da religião do que a religião. Eu tenho muitas dúvidas quando as pessoas dizem que a religião prega o mal. Até hoje eu nunca vi uma religião verdadeira ou uma religião que tenda a pregar o mal. Pelo contrário. Os elementos de fanatismo que eu encontro nas religiões são distorções da religião e de parâmetros éticos da religião. Então, o fanatismo não corresponde à religião. Então, eu acredito que deva-se ter muitos cuidados quando se associa religião a fanatismo. Não é a mesma coisa. Eu concordo plenamente com o senhor. E eu acho que o problema não é nem de Deus, nem da religião, e nem das religiões. É das pessoas que distorcem, né? E o problema, quando o senhor fala que é um problema ético, na verdade, o problema que está na pessoa que segue a religião e que propõe uma doutrina fanática, faz uma leitura fanática daqueles ideais, que são, certamente, ideais que puxam para essa transcendência, né? Onde a pessoa puxa para uma humildade, no sentido, né? Da gente se enxergar como ser humano, assim, de acordo com uma ordem que está para além da nossa, eu digo, nesse sentido. Exato. E isso é algo que pode ser, que é muito poderoso, que pode ser utilizado para o bem, né? Se você se colocar ao lado da verdade, do bem, né? E do lado do que seria, de fato, uma doutrina religiosa bem compreendida, né? Pode puxar para coisas muito boas. Mas se for distorcida pelos seres humanos, isso pode levar para outros lados, né? Bom, dando seguimento aqui, me digam uma coisa, e a filosofia? A filosofia ela se relaciona com a teologia? A filosofia é uma serva da teologia? A teologia é uma serva da filosofia? As duas matérias são relacionadas? Como é que o senhor... Porque eu lhe conheci nas aulas de filosofia, eu acho, do professor Roberto Pitt, né? Estudando Aristóteles, né? Então, e agora há pouco o senhor teve lá fazendo uma fala muito brilhante, né, que me interessou muito, na 4ª jornada Ubra de Filosofia do Direito, né? Então, algumas palavras difíceis aprendi em teologia, que depois eu vou pedir para o senhor nos ensinar aqui, né? Claro. Mas como é que fica, então, né? O senhor tem, não só psicólogo, como é um teólogo também, né? Mestre em teologia, desenvolve o seu doutorado em teologia, mas como é que fica, então, a filosofia e a teologia? São a mesma coisa? São coisas distintas? Uma serve à outra? Como é que se relaciona filosofia e teologia? Essa pergunta é muito interessante, professor Leandro, e tem aspectos muito complexos. Primeiro, a filosofia ela não é serva da teologia. Pelo contrário, a filosofia é utilizada como um instrumento da teologia. Então, primeiro, nós temos que tentar entender um pouco melhor como é a compreensão de cada uma em relação a Deus. Como eu falei antes, a teologia ela presume a priori a existência de Deus. Ela jamais questiona a existência de Deus. Já a filosofia, ela pergunta se Deus existe. Então, quando nós pensamos num diálogo entre filosofia e teologia, é um diálogo essencial tanto para a teologia quanto para a filosofia. Elas não são subservientes uma à outra. Pelo contrário, é um debate essencial. Por quê? A filosofia passa a ser um instrumento de esclarecimento para a teologia. Se nós abordamos a história da filosofia, nós encontramos inúmeros filósofos que tentaram provar a existência de Deus.
seja pela via metafísica e ontológica, como Anselmo de Cantuária, seja pelo próprio Descartes, que em Meditações Metafísicas retoma o argumento ontológico de Anselmo de Cantuária, tentando provar que Deus existe por meio da natureza, que Deus está em todo lugar e é algo passível de comprovação. Seja pela via de Kant, que já na Crítica da Razão Pura, ele desconstrói todas as provas da existência de Deus, seja pela de Anselmo, seja as 5 vias de Tomás de Aquino, seja as vias de Descartes, mas sempre é um debate essencial para discutir essa relação entre filosofia e teologia. Por quê? Até nos próprios filósofos que questionam a existência de Deus e que desconstruíram provas da existência de Deus, como Kant, já na Crítica da Razão Prática, ele fala da necessidade de Deus. Então, um Deus que imponha a lei. Ao longo da história da filosofia, existiram inúmeros debates essenciais entre filosofia e teologia. E seja pelas desconstruções feitas pela filosofia ou tentativas de provas da teologia, eu acredito que são áreas interdependentes. A argumentação proporcionada pela filosofia é essencial para a teologia. Do contrário, quando eu simplesmente parto do princípio que Deus existe a priori, eu posso cair num dogmatismo em que eu não questiono mais outras possibilidades. Então é justamente nesse momento que a filosofia traz aspectos racionais, aspectos críticos, para propor um crescimento para a teologia. Sim. Então a filosofia ela pode auxiliar a teologia nessa medida de apresentar todo esse ferramental reflexivo, Exato. né? Esses instrumentos da razão que são desenvolvidos pela filosofia, né? Sim. Então há sim uma conexão, mas nesse sentido, e a conexão é na ordem de método de estudo, né? Exato. Se coloca. Método de E estudo. eu acho também que, como eu, por exemplo, que comecei estudando, né? Filosofia do direito, fui para filosofia ética depois, para filosofia política, Sim. né? Da filosofia política, o próximo passo que eu dou é para essa dimensão da realidade transcendente. Em que sentido? É tipo assim, é o que o próprio eu acho que Santo Agostinho se colocou, mas Finis propõe também, né? Será que o heroísmo da virtude não é uma questão narcisista, não é uma questão assim, se não houvesse uma dimensão para além da humana, a pessoa que age de uma maneira heróica, por exemplo, arriscando a própria vida para salvar, que nem aquela professora que salvou seus alunos com tem uma pessoa que estava desequilibrada mentalmente, Exato, botou fogo nos alunos, exato. né? Ela acabou morrendo salvando seus alunos. Será que aquele ato heróico não cai dentro de uma escala maior de valores, né? Que ultrapasse a própria existência dela, que dê sentido para a vida dela de uma forma assim muito mais rica, muito mais verdadeira? Será que ela, afirmando o valor da vida dos seus alunos, não afirma que ela respeita algumas coisas mais do que a própria vida, que ela está disposta a se sacrificar por alguns valores? E isso dá uma dimensão para além da mera existência dela, Exato. que é uma dimensão transcendente, né? Exato. Transcende a própria vida, Exato. né? Exato. Se não houvesse essa dimensão transcendente, esse ato dela não teria nenhum sentido. Exato. Seria até insensato. Mas a gente não enxerga isso como insensato. A gente enxerga isso como algo louvável, né? Existem parâmetros éticos nisso, que são muito fortes nessa conexão com o transcendente, que por vezes se dá por meio do impulso apenas. As pessoas, sem pensarem, se lançam em jornadas que se conectam elas com o transcendente, seja pela essa professora que acabou perdendo a vida tentando salvar os seus alunos. Então, entre questões interessantes sobre como a filosofia e a teologia se relacionam por essa via. Por exemplo, como nós pensamos no transcendente, o que significa viver sem Deus? Nós podemos pensar na aposta de Pascal. Pascal, o filósofo francês, acreditava que se o ser humano viver pensando que Deus existe, e Deus realmente existir uma vida após a morte, ele se salvará, porque ele viveu de acordo com os parâmetros éticos propostos por Deus. E do contrário, se Deus não existir,
não houver nada, digamos, após a morte, porque ninguém tem provas se existe ou não algo após a morte, ele não terá perdido nada em ter vivido a partir de parâmetros éticos. Mas nisso eu tento estabelecer um diálogo entre a filosofia e a teologia, por uma via mais racional, ou também pela via do transcendente, como essa professora, num ato de impulsão, doou a própria vida para salvar os alunos. Pessoal, essa é a primeira parte do nosso vídeo aqui com o professor Fernando, que é psicólogo e teólogo, mestre em teologia e está fazendo seu doutorado na EST em teologia. Em breve nós vamos disponibilizar a segunda parte, que vamos falar a respeito da salvação humana, da escatologia, da felicidade humana e das relações entre ética, política e teologia. Então, até o próximo vídeo, será disponibilizado em breve. Um abração!